Muito legal ter vocês aqui. De certa forma é um experimento também, porque é a primeira vez que a gente está se reunindo para fazer um estudo bíblico. Então é um experimento para sentir também se o pessoal vai se interessar ou não, porque eu confesso que estou bastante ansioso para começar aulas de estudo bíblico. De vez em quando a gente começa, uma vez por mês ou a cada 15 dias, a gente pega um livro da Bíblia, começa a estudar juntos. E é legal, é uma oportunidade interessante, porque é nesse ambiente, nesse contexto que a gente consegue fazer perguntas, né? Às vezes numa pregação a gente não tem a oportunidade de explorar em mais detalhes um assunto. Então na IBD, numa classe sobre estudo bíblico, a gente pode conversar e tudo mais. E hoje vocês têm a oportunidade de fazer isso. Se tiver pergunta, quiser contribuir, comentar alguma coisa, hoje o espaço não é só meu, é de vocês também, tá bom? Então eu quero que vocês se sintam muito à vontade. É uma aula, mas não quero falar sozinho. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem perguntas, fiquem à vontade, tá certo? Eu tenho. Eu confesso que eu estou bem empolgado, porque é um tema que eu gosto bastante. De certa forma, a gente diz que essa é uma aula de apologética. Mas o que é esse nome, né? Um nome estranho, apologética. Apologética nada mais é do que uma palavra que significa defesa da fé. Vem do grego apologia, significa defesa, e apologética, portanto, é defender a fé. Então o que a gente vai fazer hoje, nada mais, nada menos do que analisar a ressurreição de Jesus e conseguir explicar para outras pessoas por que a gente acredita que Jesus realmente ressuscitou dos mortos. E a gente tem muitas evidências. A gente tem muitas evidências comprovando que Jesus de fato ressuscitou dos mortos. E é muito legal isso, pessoal, porque a gente acredita sim que o Espírito Santo é que autentica a nossa fé, né? É o Espírito Santo que autentica a nossa fé e diz aquilo que é verdadeiro. Mas por outro lado, a gente tem, quando a gente fala de fé, não é só uma questão emocional. Existe uma questão que envolve a nossa mente também. A Bíblia fala, devemos amar o Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso intelecto, com toda a nossa força. Então é uma união entre coração e mente. Quando nós estudamos a Bíblia, quando nós vamos a fundo, entendemos o que está acontecendo, quando nós entendemos também os argumentos para a nossa fé, nós estamos amando a Deus. Não é só uma questão emocional, que é importante, mas é uma questão do intelecto também. A gente tem que amar a Deus com o nosso intelecto também, para saber aquilo que a gente acredita. Certo? É isso que a gente vai fazer hoje. Tá bom? Hoje a gente vai estudar sobre os argumentos, sobre as evidências da ressurreição de Jesus. É isso que a gente vai fazer hoje. Mas eu quero, antes de entrar no assunto mesmo em si, quero começar com uma oração. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Hoje é um dia muito especial, Pai, porque hoje o seu Filho Jesus ressuscitou dentre os mortos. Obrigado, Pai, por providenciar um caminho, por providenciar salvação para todos nós, por meio da morte e ressurreição do Teu Filho. Ó Senhor, eu quero te pedir que o Senhor esteja conosco agora, durante essa aula, que Teu Espírito Santo venha, Pai, fale aos nossos corações, ministre aos nossos corações, tirando toda dúvida, que haja liberdade também, Pai, para diálogos, para conversas, perguntas, que haja, que Teu Espírito realmente caminhe, navegue entre nós, e nós saiamos daqui hoje, Pai, com a nossa fé ainda mais solidificada em Ti, na ressurreição do Teu Filho. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, meus irmãos. Ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é o pilar da fé cristã. A ressurreição de Jesus é o que nos sustenta enquanto cristãos, não é? É o pilar de todas as coisas, porque se Jesus não ressuscitou dos mortos, qual o sentido de a gente estar aqui hoje? Não é? A gente está reunido aqui hoje porque a gente sabe que Jesus ressuscitou. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 14, diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E ainda ele continua, versículos 1 Coríntios 15, 32. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Se Jesus não ressuscitou,
faz sentido a gente ser cristão. Porque é isso que sustenta toda a nossa fé. É isso que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões também. O próprio Filho de Deus morreu e ressuscitou dos mortos. Então é importantíssimo. Eu diria que é a pedra de toque do cristianismo, é o principal ponto, que você não pode mexer de jeito nenhum. Porque se você mexer nisso, derruba todo o resto. A base do cristianismo é a ressurreição de Jesus, tá certo? Por isso que é muito importante a gente celebrar a Páscoa, celebrar a ressurreição do nosso Senhor e meditar sobre isso e saber articular por que nós cremos na ressurreição, tá certo? Muitas pessoas acreditam que na ressurreição de Jesus é só uma historinha da carochinha, né? Como é que pode um morto ressuscitar? Mas a gente vai ver hoje que não é bem assim, que tem muitos argumentos legais para defender a ressurreição de Jesus. Então olha só, o que a gente vai fazer hoje? Um pouquinho sobre o nosso método, né? Como que a gente vai apresentar as evidências da ressurreição. Primeiro, a gente vai utilizar a Bíblia como um livro histórico. A Bíblia é a palavra de Deus, a gente sabe disso, é um livro inspirado por Deus, né? Mas é também um livro histórico. Ele foi construído, ele foi escrito dentro de um ambiente cultural, dentro de uma sociedade, né? Então, existem muitos elementos envolvidos ali que dão respaldo para aquilo que estava sendo escrito, que comprovam aquilo que eles estavam escrevendo, certo? Então, a Bíblia é um livro histórico. Arqueólogos usam a Bíblia para descobrir coisas, inclusive, com base nos registros da Bíblia. Arqueólogos vão até determinados locais para procurar artefatos, né, com base no que está escrito. Então a Bíblia é um livro histórico, certo? Então a gente vai utilizar a Bíblia como nosso principal recurso para explorar as evidências da ressurreição de Jesus. E esse é o livro que a gente vai investigar. E nós vamos investigar 2 pontos em relação à ressurreição de Jesus. Primeiro, quais são os fatos que o Novo Testamento estabeleceu em relação ao destino de Jesus? E segundo, qual é a melhor explicação para esses fatos? São esses 2 pontos na nossa aula. Então a gente vai investigar quais são os fatos que o Novo Testamento estabeleceu em relação ao destino de Jesus e qual é a melhor explicação para esses fatos. É muito simples, são esses 2 pontos, tá? Então vamos lá, começando pelo primeiro ponto. 5 fatos a respeito do Jesus histórico que são aceitos pela grande maioria dos estudiosos do Novo Testamento. E olha, o que eu estou querendo dizer com isso? Existem 5 fatos, quando a gente lê o Novo Testamento, existem 5 fatos praticamente inquestionáveis em relação a Jesus. Seja você cristão, seja você ateu, são 5 fatos estabelecidos sobre Jesus que até os ateus concordam que eles aconteceram, tá bem? Quais são esses fatos? Primeiro, a execução de Jesus por crucificação. Segundo fato, o sepultamento de Jesus. Terceiro, a descoberta do sepulcro vazio. Quarto, as aparições pós-morte de Jesus. E 5, a origem da crença dos discípulos na ressurreição de Jesus. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente percebe essas 5 coisas aqui, basicamente. Tanto cristãos quanto ateus reconhecem isso, tá? Então são esses 5 fatos. Agora a gente vai explorar cada um deles, esses 5 fatos aqui, e mostrar quais são as evidências que a gente tem para esses 5 fatos. Vamos lá? Tudo bem até aqui? Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Tudo certo? Então vamos lá, primeiro fato. Primeiro fato é que Jesus, ele foi julgado e executado por crucificação. Qual é a evidência que a gente tem disso? Primeiro, de acordo com os evangelhos, quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe que Jesus, ele foi julgado e condenado pelo tribunal judaico e acusado de blasfêmia. Ele foi condenado pelo tribunal judaico por blasfêmia, porque ele dizia que ele era filho de Deus, né? Isso era considerado uma blasfêmia para os fariseus. Então eles estavam ali articulando por trás, né, politicamente, para levar Jesus a ser julgado pelos romanos. Então
os judeus fizeram isso, eles foram julgados pelo Sinédrio, que é o tribunal judaico, e os romanos também os romanos consideraram ele também, de certa forma, um traidor, porque ele se denominava rei dos judeus. E isso é uma declaração política, né? Porque quem é o rei dos judeus? Era o imperador romano. Então Jesus, ele foi julgado e executado por traição, por se autodenominar rei dos judeus. Percebam que tanto os judeus, as autoridades judaicas estão envolvidas, quanto também as autoridades romanas. Essa afirmação ela é confirmada tanto pelos evangelhos, fontes bíblicas independentes. A gente está falando de fontes bíblicas independentes, significa que quando a gente olha, a gente tem 4 evangelhos. E a gente tem 4 relatos sobre a vida de Jesus. Então são fontes independentes confirmando a mesma coisa. Suponha que você tivesse envolvido num acidente de carro, né? E aí tem 4 testemunhas que viram o acidente. 4 testemunhas confirmando como foi esse acidente. Então é difícil dizer que uma pessoa está mentindo quando a gente tem 4 pessoas relatando a mesma coisa, sabe? É a mesma coisa com os evangelhos. São 4 documentos históricos comprovando que Jesus passou por isso. Além disso, a gente também tem o livro dos Atos dos Apóstolos, que confirmam isso, as pregações dos apóstolos, confirmando que Jesus foi julgado e foi executado numa cruz. Isso aqui é só evidência bíblica, certo? Mas também temos evidências extra-bíblicas, fora da Bíblia. Por exemplo, nós temos a obra do historiador Flávio Josefo. Flávio Josefo foi um judeu que viveu ali praticamente no nascimento da igreja, praticamente no nascimento do cristianismo. E ele escreveu uma obra chamada História dos Judeus, Antiguidade dos Judeus, dependendo, tem esses 2 títulos. Ele era um historiador, um judeu que presenciou tudo aquilo que estava acontecendo naquela época, né? E ele escreveu tudo nesses livros. E em um determinado momento do livro, olha só o que ele diz. Perceba que ele não é cristão, tá? Ele não é cristão, ele é um historiador, observando o que estava acontecendo na época dele. Olha o que ele diz. Nessa época, a época de Pilatos, havia um homem sábio chamado Jesus. Sua conduta era boa, e ele era conhecido por ser virtuoso. Muitos judeus e de outras nações tornaram-se seus discípulos. Pilatos condenou-o à crucificação e à morte. Mas aqueles que se tornaram seus discípulos não abandonaram seu discipulado. Antes relataram que Jesus havia reaparecido 3 dias depois da sua crucificação e que estava vivo. Por causa disso, ele talvez fosse o Messias, sobre quem os profetas contaram maravilhas. Olha que interessante. Esse cara não era cristão. Ele era um judeu, historiador, relatando aquilo que ele estava observando na época dele. E ele ouviu relatos, ele observou que realmente havia um homem chamado Jesus, que foi julgado e foi levado à crucificação. E que seus discípulos teve relatos de que seus discípulos depois viram que ele havia ressuscitado. E aí as pessoas acharam que ele era o Messias. Isso aqui é uma evidência extra-bíblica de que Jesus realmente existiu e que ele foi crucificado. Muito interessante, né? Então, às vezes tem gente que fala que Jesus nem existiu. Isso é uma declaração assim, é absurda, é absurda. Pessoas dizem que Jesus não ressuscitou. Nesse ponto eu até entendo o que eles estão querendo dizer. Mas chegar a dizer que Jesus nunca existiu é um absurdo. Até os ateus e céticos mais extremos, eles também vão concordar que Jesus realmente existiu. Tá bem? Além disso, em 1968 foi encontrado em Jerusalém um osso do tornozelo de um homem crucificado, perfurado por um prego, que demonstra que naquela época as pessoas realmente eram crucificadas. Então aqui tem uma foto do tornozelo de uma pessoa, né, que foi crucificada, e aí tem um cravo bem no tornozelo
desse osso, aí, bem no osso aí dessa pessoa, né, no tornozelo. Então, assim, é um fato histórico que realmente os romanos crucificavam pessoas. E aqui tem uma evidência clara. Se eu não me engano, essa foi a única evidência que a gente tem concreta de que realmente houve uma crucificação real. Mas é um fato que isso acontecia naquela época. Os romanos eram extremamente cruéis, e a maneira que eles faziam, que eles matavam seus inimigos e os criminosos era pela crucificação, uma morte horrível. A pessoa morria asfixiada durante o processo todo. Então era realmente cruel. E isso aqui é uma evidência, é a evidência de que Jesus realmente foi julgado e foi executado por crucificação. Temos evidências bíblicas e evidências extra-bíblicas. Além do Flávio Josefo, o Talmud judaico também confirma isso, que o Talmud judaico é uma compilação de documentos, de escritos do judaísmo, relatando interpretações sobre a lei. E lá também consta essa confirmação de Jesus ser julgado e crucificado. Tá bem? Alguma pergunta? Tudo bem até aqui? Ok. Segundo fato, então. Após a sua crucificação, Jesus foi sepultado em uma tumba de José de Arimateia. Gente, isso aqui é incrível. É incrível. Esse fato aqui é realmente muito relevante. Quem era José de Arimateia, vocês sabem? Quem era José de Arimateia? Oi? Era um rico morador, tipo um dos líderes dos judeus? Isso, exatamente. José de Arimateia era uma pessoa rica e ele era membro do Sinédrio. Ele era uma autoridade religiosa, né? Ele compunha ali a corte judaica. O Sinédrio é a corte judaica, é o tribunal judaico. Ele era um membro do Sinédrio, certo? Agora, olha só. Quem foi que condenou Jesus mesmo à morte? Quem foi que articulou todo o povo ali para condenar Jesus? Quem estava por trás de tudo mesmo? Os judeus, as autoridades judaicas, certo? Como é então que os evangelhos mostram um membro do Sinédrio participando de um ato que beneficia Jesus? Ou seja, nós temos aqui uma pessoa com quem os discípulos e os seguidores de Jesus guardavam hostilidade, porque os seguidores de Jesus e as outras pessoas que faziam parte do movimento de Jesus, eles guardavam uma amargura com as autoridades judaicas, porque eles sabiam que as autoridades judaicas não gostavam de Jesus, os membros do Sinédrio, certo? Então por que os evangelistas, quando estão escrevendo aqui, eles colocam um membro do Sinédrio, que é José de Arimateia, fazendo um bem para Jesus? José de Arimateia deu a tumba dele, pertencia a ele. Ele deu para Jesus. Você acha que essa história fosse inventada mesmo? Os evangelistas teriam colocado José de Arimateia fazendo um bem para Jesus? Muito provavelmente não. Porque justamente existia uma hostilidade. Os discípulos e os seguidores de Jesus, todo aquele movimento que era assim, que simpatizava com Jesus, eles não colocariam um membro do Sinédrio fazendo um bem a Jesus, a não ser que isso fosse verdade. Isso é muito importante. Isso demonstra que esse evento realmente aconteceu. Porque José de Arimateia, ele se simpatizava com Jesus e ele realmente deu a sua tumba para ele. Se essa história fosse mentira, você acha que os outros membros do Sinédrio não iam expor a mentira? Facilmente. Facilmente eles demonstrariam que isso aqui era uma mentira. No entanto, ninguém fez isso. O que demonstra que realmente isso aconteceu. Certo? Tudo bem? Amém. Fato número 3. No domingo, após a crucificação, a tumba de Jesus foi encontrada vazia. Como que a gente demonstra que isso realmente aconteceu? Primeira coisa, a informação antiga transmitida por Paulo implica, de fato, que a tumba estava vazia. O que eu quero dizer com isso? 1 Coríntios 15,
3 a 8, Paulo diz assim, né? Eu não vou ler tudo agora, porque a gente vai ler isso novamente mais para frente, mas olha o que Paulo diz logo no começo. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi, olha o que está em negrito, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Só até aqui. O que Paulo está dizendo? Ele recebeu uma tradição, né? Ele ouviu tudo que estava acontecendo, tudo que aconteceu em relação a Jesus, tudo aquilo que ele ouviu sobre os eventos em relação a Jesus, ele estava repassando agora aos coríntios. Por isso que ele diz, antes de tudo, estou entregando a vocês o que eu também recebi, a história de Jesus, né? Que história que é essa? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Quando Paulo está dizendo que Jesus foi sepultado e ressuscitou, a implicação disso é que a tumba estava vazia. Não tem outra explicação. Porque alguém pode dizer, mas Paulo está querendo dizer aqui, não é que é uma ressurreição literal. Talvez Jesus ressuscitou só em espírito. Não. Essa é uma ideia moderna, contemporânea. Os judeus do primeiro século não pensavam nessas categorias. Se você visse um espírito por aí, isso não era uma evidência de que a pessoa estava viva, era uma evidência de que a pessoa estava morta. Certo? Então, quando Paulo diz que Jesus foi sepultado e ressuscitou, a implicação é de que Jesus deixou uma tumba vazia. Tá? Não é simplesmente uma ressurreição espiritual. Não, é uma ressurreição física. A implicação é que a tumba estava vazia. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Tá? E isso também é confirmado, por exemplo, confirmado depois nos Atos dos Apóstolos, no livro de Atos, que também confirma, dizendo que a tumba estava vazia mesmo, que Jesus ressuscitou e que não tinha ninguém mais lá, certo? Então a expressão foi sepultado, seguida da expressão e ressuscitou, contidas no texto, explica que a tumba estava vazia. A referência que se está fazendo aqui ao túmulo vazio de Jesus também tem que ser analisada de acordo com os evangelhos e os atos. Porque quando a gente lê os evangelhos combinando com o livro de Atos, claramente, se a gente lê, a gente percebe que a tumba estava vazia, certo? Nessa sua explicação, Jonas, me vem à mente, para Paulo dar esse testemunho, não podemos esquecer que ele estava do outro lado também. Exatamente. Né? Interessante. No sentido de que ele era um inimigo. Né? Exatamente. Como é que Paulo, que era um perseguidor dos seguidores de Jesus, estava envolvido até no apedrejamento de Estevão, né? Como é que você explica uma mudança tão radical como essa na vida do apóstolo Paulo, a não ser que o próprio apóstolo Paulo tenha certeza absoluta de que Jesus ressuscitou? Né? E tem mais uma coisa nessa história, eu não vou dar spoiler ainda, a gente vai chegar lá, mas tem mais um detalhe aí, mas a gente vai comentar. Mas muito bem observado. Tudo bem? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Então essas são as evidências do túmulo vazio. Segundo detalhe, que demonstra que realmente o túmulo estava vazio. A história que relata a tumba vazia, ela é simples e ela não possui sinais de embelezamento lendário. Vou explicar. Quando a gente lê uma história, pensa aí numa história qualquer, quando a gente lê uma história e a gente percebe que ela está cheia assim está muito colorida a história, né? Está cheia de detalhes assim, que dá a entender que pode ser que aquela pessoa está inventando demais, sabe? Está inventando muita coisa na história, acrescentando muita coisa, deixando bem colorido, bem enfeitado, né? Deixando um cenário bem enfeitadinho para as pessoas acreditarem que é verdade. Quando a gente tem uma história desse tipo, a gente tem motivos para desconfiar que aquilo realmente aconteceu. Né? Isso se chama embelezamento. Você está embelezando muito a história. Né? Pode ser que você está querendo mostrar uma coisa que na verdade não aconteceu. Mas quando a gente olha para os evangelhos, para o relato da tumba vazia, a gente não percebe que realmente existe esse embelezamento, está muito enfeitado. Não. O que a gente percebe, por exemplo, em Marcos, as mulheres vão até a tumba no domingo de manhã
e encontram a pedra removida e o túmulo vazio. Não tem embelezamento, é uma história simples, sabe? Elas veem aí a figura de um anjo, o anjo diz para elas que Jesus ressuscitou e que ele apareceria a elas na Galileia. Então elas fogem assustadas. A história é simples. A única crítica que alguém poderia fazer eventualmente é em relação ao anjo. Mas fora isso, nada mais. Agora compara, por exemplo, essa história dos evangelhos, como o de Marcos, que eu acabei de mencionar, com outras histórias que existem naquilo que a gente chama de evangelhos apócrifos. Os evangelhos apócrifos são evangelhos que não estão na nossa Bíblia, que foram escritos aí no período mais ou menos do 2º século em diante. A gente não sabe a autoria deles, e que são histórias assim muito meio absurdas, para falar a verdade. Existe um evangelho chamado Evangelho de Pedro, que é um evangelho apócrifo, que diz, por exemplo, que no dia da ressurreição, a tumba rolou, né? E aí sai uma cruz de dentro do túmulo, uma cruz que começa a falar. Eu não lembro exatamente o que ela fala, mas é algo do tipo, esse é meu filho e tal. Uma cruz gigante sai do túmulo, se estende até os céus. E é muito estranho, né? Percebe o que eu estava falando sobre embelezar a história demais? E a gente começa a desconfiar de que isso realmente aconteceu. Então, essa é uma história que está embelezada, por isso que não está na nossa Bíblia também. Quando a história não é tão enfeitada assim, isso significa que provavelmente aquilo realmente é verdadeiro, aquilo aconteceu de verdade. E quando a gente olha para os relatos dos evangelhos, é desse tipo de relato que a gente está falando. São relatos simples, ok? Tudo bem? Vamos prosseguindo. Terceiro ponto nessa história da tumba vazia. Eu acho que para mim esse é meu ponto preferido. Esse para mim aqui é uma das evidências mais fortes de que realmente a ressurreição aconteceu. Olha que interessante, meus irmãos. A tumba foi descoberta vazia por mulheres. Qual que é a relevância disso? Na sociedade judaica patriarcal do 1º século, o testemunho das mulheres não tinha crédito nenhum. As mulheres não podiam servir como testemunha no tribunal judaico, porque não tinha crédito, não tinha valor, certo? Era tão absurdo, porque havia até orações na época que diziam assim: obrigado, Senhor, porque eu não nasci escravo, eu não nasci gentil e nem mulher. Era desse nível é desse nível que a gente está falando. Agora, olha que interessante. Os evangelhos dizem que quem descobriu a tumba vazia foram mulheres. Foram as primeiras testemunhas que descobriram a tumba vazia. E elas descobriram a tumba vazia e foram depois divulgar às outras pessoas. Sabe qual que é a relevância disso? É que se você sabe que o testemunho das mulheres naquela sociedade não tem nenhum valor, por que raios você está colocando mulheres descobrindo a tumba nos evangelhos? Se eu estou inventando uma história sobre a ressurreição de Jesus, eu não vou colocar mulher descobrindo a tumba. Eu vou colocar os homens, talvez os seguidores de Jesus. Eu vou colocar Pedro, João, né? Para dar crédito à minha história. Mas os evangelistas colocam que são mulheres. Qual que é o objetivo disso, a não ser que essa história seja verdadeira? Está vendo como Deus... Eu acho incrível isso, como Deus se preocupou com os detalhes. Né? A ponto de hoje a gente está analisando isso e ver como que Deus encaixou todas as peças perfeitamente. As primeiras testemunhas do túmulo vazio foram as mulheres. Isso é uma das maiores evidências para mim, assim, quando a gente fala em termos históricos, né? Quando a gente está analisando a historicidade de Jesus, da ressurreição de Jesus. Essa para mim é uma evidência muito importante. Se eu estivesse inventando uma história, eu não colocaria mulheres descobrindo a tumba. Pastor? Inclusive, eu estive em Israel e eu fui lá no Muro das Lamentações. E eles tinham uma cerimônia do Bar Mitzvah, da criança de 12 anos, acesso à lei. E existia um muro em que as mulheres não podiam ir lá onde estavam os homens.
elas ficavam, era como uma torcida, elas ficavam até torcendo, vendo o filho naquela cerimônia, mas elas não podiam entrar. Só homens entravam ali. Até hoje existe isso. Sim, sim. E é interessante como Jesus revolucionou muito isso, né? Ele se aproximou, deu dignidade para as mulheres. E eu acho isso incrível, eu acho isso incrível. São esses detalhes aqui que mostram como realmente a gente não acredita, o cristianismo não é uma invenção humana. Se fosse uma invenção humana, eu não colocaria, eu não inventaria, eu não criaria essa história. E mais, uma das mulheres era Maria Madalena, gente. Os evangelistas dizem que Maria Madalena era uma mulher possuída por demônios. Se o testemunho das mulheres não tinha nenhum crédito, isso já é um ponto fraco. Quanto mais uma mulher que os evangelistas dizem que é possuída por demônios. Esse testemunho não teria valor nenhum, a não ser que aquilo realmente aconteceu. Incrível, eu acho isso incrível. Tudo bem? Posso prosseguir? Então, vamos lá. Quarto ponto que demonstra realmente que a tumba estava vazia. As respostas judaicas pressupõem o túmulo vazio. Olha só. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 11 a 15, nós vemos qual foi a resposta das autoridades judaicas para a proclamação dos discípulos da ressurreição de Jesus. Então imagina, era o terceiro dia depois da morte de Jesus, era domingo, e havia um alvoroço, porque os discípulos estavam declarando que Jesus havia ressuscitado. E qual foi a resposta das autoridades judaicas em relação àquilo que os discípulos estavam dizendo, que Jesus havia ressuscitado? Então vamos lá, vamos ler. Mateus 28, 11 a 15, diz assim: Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Olha só que interessante. Então, estava lá, as mulheres tinham presenciado o túmulo vazio, né? E estavam indo contar para os outros. Enquanto isso, já tinha um alvoroço acontecendo. E os guardas do túmulo foram correndo avisar também, né, as autoridades. Qual foi a resposta das autoridades? Não, fica calmo, gente. Esses caras aí estão bêbados, eles estão delirando, né? Você acha que um morto vai ressuscitar? Né? Foi isso que eles falaram? Eles falaram o seguinte: olha, conta que os discípulos foram lá e furtaram o corpo de Jesus. Qual que é a implicação disso? A implicação disso é que a tumba estava vazia. Eles sabiam que a tumba estava vazia, por isso que eles deram essa resposta: vão e digam que furtaram o corpo de Jesus. Então a gente tem evidência de que realmente a tumba estava vazia a partir dos próprios inimigos do cristianismo. É uma evidência que vem dos próprios inimigos. Eles sabiam que a tumba estava vazia. Ok? Por isso que eles deram essa resposta: vão e digam que furtaram o corpo. Certo? Interessante isso. Alguma pergunta? Tudo tranquilo? Eu só acho interessante que as mulheres falaram para os discípulos e os homens falaram para o Sinédrio, e eles ainda assim, né, não acreditaram na testemunha dos homens, né? Ah, exatamente. A gente vai chegar lá, vai explicar um pouquinho sobre isso já, mas é muito interessante mesmo. Eles sabiam que a tumba estava vazia, né? Mas eles tentavam dar uma outra explicação natural para os eventos. Eles não estavam acreditando que um homem havia ressuscitado mesmo, né? Mas é interessante. Mais alguém? Até hoje eles usam essa técnica, principalmente no Brasil. Essa é boa.
Principalmente para todo político, né? Todo político é assim, né? Abafa. Muito bem. Fato número 4, então, meus irmãos. Fato número 4, estabelecido pelo Novo Testamento. Em múltiplas ocasiões, diferentes indivíduos e grupos de pessoas presenciaram aparições de Jesus vivo após a sua morte. Isso é um fato, tá bom? A questão é como que a gente vai explicar isso, mas é um fato. Vamos lá. Como que a gente demonstra que realmente os discípulos viram Jesus ressurreto? Primeiro, é improvável que o texto de 1 Coríntios 15, 3 a 8 seja uma invenção de Paulo. Olha o que o apóstolo Paulo diz, agora a gente vai ler inteiro. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, note o que está em negrito e o que está sublinhado, tá? Apareceu a Pedro, depois aos 12 discípulos. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Olha só. Esse texto de Paulo, ele data mais ou menos de 5 anos depois da crucificação de Jesus. Considerando a data antiga dessa informação, bem como o relacionamento de Paulo com as pessoas envolvidas, é muito improvável que isso aqui seja uma invenção da cabeça dele. Por quê? Porque ele está citando o nome de pessoas. Ele está citando aqui o nome de Pedro, ele está citando o nome dos discípulos, está citando o nome ele está dizendo que mais de 500 irmãos viram Jesus ressurreto. Se Paulo estivesse inventando essa história toda, seria muito fácil de desmascarar a mentira, porque era só chegar no nome dessas pessoas que ele está dando e confirmar a história dele. Digamos que eu sou um membro da igreja de Corinto e estou lendo isso aqui que o apóstolo Paulo diz, né? Será que o apóstolo Paulo está falando a verdade? É fácil de eu confirmar essa história, é só eu ir a uma dessas 500 pessoas que viram Jesus ressurreto, ou então encontrar com um desses discípulos, que também viram Jesus, e confirmar a história. Se Paulo estivesse mentindo, ele teria perdido toda a credibilidade para a igreja de Corinto, porque era muito fácil de confirmar essa história dele. Era só ir conversar com uma dessas testemunhas. Mais de 500 pessoas viram, é fácil de achar uma dessas pessoas e conversar, né? Então é muito improvável que ele tivesse inventado essa história, certo? Segundo ponto que demonstra que realmente as pessoas viram Jesus ressurreto. As narrativas contidas nos evangelhos, elas fornecem relatos independentes, como eu já mencionei para vocês. Testemunhas diferentes confirmando a mesma coisa. Então, por exemplo, a aparição a Pedro, ela é confirmada por Paulo e Lucas. A aparição aos 12 discípulos, ela é confirmada por Lucas, João e Paulo. A aparição às mulheres, ela é confirmada por Mateus e João. As aparições na Galileia são atestadas por Marcos, Mateus e João. Então nós temos narrativas independentes, partem de fontes distintas, confirmando a mesma coisa. Então não pode ser razoavelmente negado que os discípulos realmente tiveram essas experiências. Viram um Jesus ressurreto. Tá bem? Fato número 5. Os discípulos vieram a crer que Jesus ressuscitou dos mortos, apesar de qualquer disposição em contrário. Então olha só, pensa na situação dos discípulos. Em primeiro lugar, os judeus, eles não esperavam que o Messias morreria vergonhosamente como um criminoso numa cruz. A gente já falou bastante sobre isso nas nossas pregações. Qual era a espera messiânica dos judeus? É que o Messias seria um guerreiro, seria um rei, um político que derrotaria seus inimigos. Quando Jesus chegou e se declarou rei dos judeus, se declarou filho de Davi,
as pessoas esperavam que ele tiraria Roma lá de Jerusalém. Né? As pessoas esperavam que Jesus ia governar e derrotaria todos os seus inimigos. E não foi isso que Jesus fez. Né? Jesus acabou sendo morto numa cruz. Esse é o primeiro ponto. Segundo, de acordo com a lei do Antigo Testamento, qualquer pessoa que fosse pendurada em um madeiro, pendurado em um madeiro como um criminoso, estaria sob a maldição de Deus. E eles aplicavam isso para quem era crucificado também. E Jesus estava nessa situação. Terceiro, os judeus não acreditavam na ressurreição de uma única pessoa antes do tempo. A gente leu agora 1 Coríntios 15, né? Paulo fala que Jesus apareceu depois a ele como a um que nasceu fora do tempo. Né? O que isso quer dizer? Porque os judeus acreditavam que a ressurreição aconteceria só no fim dos tempos, de uma maneira mais global, e não de uma única pessoa naquela ocasião. Os judeus não acreditavam nisso. Uma única pessoa ressuscitando antes da hora? Como assim? Os judeus não acreditavam que isso ia acontecer. Tá? Quarto, apesar de todas essas coisas, então olha só, apesar de Jesus ter sido morto numa cruz, vergonhosamente como ladrão, como criminoso, apesar de a lei do Antigo Testamento dizer que uma pessoa pendurada no madeiro, ela estava sob a maldição de Deus, apesar de as crenças judaicas não acreditaram que os mortos iam ressuscitar antes do tempo, ainda assim, apesar de tudo ao contrário, todas as disposições contrárias, apesar de tudo isso, os discípulos entregaram suas vidas em nome da crença de que Jesus havia ressuscitado. Que coisa incrível, meus irmãos! Apesar de todas as disposições contrárias, esses homens entregaram suas vidas em nome de uma crença que eles sabiam que era verdadeira. Dificilmente alguém morre por uma mentira, não é? Se você pode ter uma crença, você pode ter uma ideologia qualquer aí, mas você está disposto a morrer por ela? Se você sabe que é uma mentira, dificilmente alguém morre por uma mentira. Quantos cristãos morreram? Eu coloquei a imagem ali, aquela imagem ali é do apóstolo Pedro, uma pintura, né? A tradição diz que o apóstolo Pedro foi crucificado de ponta cabeça, porque ele não queria, ele não se julgava digno de ser crucificado em pé como Jesus foi, então ele queria ser crucificado de ponta cabeça. Isso a tradição diz, né? Esses homens entregaram suas vidas em nome de uma crença que eles sabiam que era mentira. Isso não funciona, né? Apesar de todas as disposições contrárias, esses homens entregaram sua vida em nome dessa crença. Aqui o teólogo Peter Kraft, ele diz assim: por que os apóstolos mentiriam? Se eles mentiram, qual foi a motivação? O que eles obtiveram com isso? O que eles ganharam com tudo isso foi incompreensão, rejeição, perseguição e martírio. Que bela lista de prêmios. Né? Você acha, gente, que eu vou sofrer à toa? Se eu sei que eu estou mentindo, você acha que eu vou sofrer à toa? Roma está me perseguindo por algo que eu sei que é mentira? Eu vou largar a mão disso então. Né? Faz sentido. Esses homens realmente acreditavam que Jesus havia ressuscitado dos mortos, a ponto de entregar suas vidas por causa disso. Em resumo, então, nós temos 5 fatos que devem ser considerados ao se demonstrar a ressurreição de Jesus. Primeiro, execução por crucificação, sepultamento por José de Arimateia, a descoberta da tumba vazia, as aparições pós-morte e a origem da crença dos discípulos na ressurreição. São esses 5 fatos que o Novo Testamento estabelece e a gente viu quais são as evidências que a gente tem para cada um desses fatos. Tá certo? Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Tá tranquilo? Não tá bom. Então olha só. Tá, Jonathan, beleza. Você explicou os 5 fatos
do Novo Testamento em relação ao destino de Jesus. Agora, eu posso pensar que em outras alternativas, em outras teorias para explicar a ressurreição de Jesus. Então é isso que a gente vai ver agora. Segundo ponto, a melhor explicação para esses 5 fatos é que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Porque olha só, um ateu, ele poderia concordar com tudo aquilo que a gente falou agora, né? Beleza, Jesus foi morto, ele foi julgado e morto por crucificação. Sou ateu, concordo com isso, né? Eu concordo também que Jesus foi sepultado por José de Arimateia, tudo bem. Eu concordo que a tumba estava vazia. E eu concordo também que os discípulos acreditaram que viram Jesus depois que ele morreu. Mas eu não acredito que ele ressuscitou. Um ateu poderia dizer isso. Um ateu poderia dizer, por exemplo, que houve uma conspiração. Houve uma conspiração nessa história toda. A gente vai analisar agora algumas dessas teorias, tá? A primeira delas é essa, a hipótese da conspiração. O que essa hipótese diz? Elas dizem que houve uma trama por trás de tudo isso, por parte dos discípulos, para inventar essa história de que Jesus ressuscitou. Então houve uma conspiração. O problema dessa teoria são vários. Primeiro, não explica a descoberta do sepulcro vazio por mulheres. Se eu estou inventando uma história, como eu já falei, conspirando algo, uma história para dar crédito àquilo que eu estou falando, eu não vou colocar mulheres descobrindo a tumba vazia. Então esse é o primeiro ponto. Não se encaixa na hipótese da conspiração o fato de mulheres terem descoberto a tumba. Segundo, a guarda romana no túmulo teria impedido o roubo do corpo de Jesus. A guarda romana era muito rigorosa e eles, a ponto de temer pela própria vida se eles falhassem. Então é simplesmente improvável pensar que alguém conseguiria passar pela guarda romana sem que eles percebessem, remover uma pedra de toneladas sem que a guarda romana percebesse, né, e roubar o corpo de Jesus sem que ninguém notasse nada, né? Então esse é o outro problema dessa teoria da conspiração. Terceiro, como eu já falei, os judeus não acreditavam que o Messias seria crucificado e morto. Por que eu vou inventar uma história de um Messias que ressuscitou, se eu sei que os judeus não acreditam na ressurreição antes do tempo? Ninguém vai acreditar em mim. Aí entra aquilo que você falou, Sandra, né? Que mesmo os discípulos falando para as autoridades judaicas, eles não acreditaram. Porque, primeiro, eles acreditavam que o Messias seria um guerreiro, né? Derrotaria os inimigos. E segundo, a ressurreição não aconteceria para uma única pessoa antes do tempo, é só no fim do mundo. Então não faz sentido, porque se eu sei de tudo isso, por que eu vou inventar uma história como essa? Ninguém vai acreditar em mim. Ok? Quarto, por que eu morreria por uma mentira? Como eu já falei, e aqui é uma ilustração, né? Ok, eis o plano. Roubamos o corpo do sepulcro e o escondemos em algum canto. Então nós voltamos e contamos uma história que provavelmente nos levará a ser mortos. E então, quem está comigo nessa? Eu acho que ninguém, né? Acho que ninguém é bobo para embarcar numa dessa, a não ser que essa história seja verdadeira. E esses são homens simples, né? Exato. Não eram homens estudados. Exatamente. Muito bem lembrado, né? Vou morrer por essa mentira. Homens que não eram muito estudados e a ponto de pensar, vamos criar uma história aqui para a gente enganar todo mundo, né? E morrer por causa disso. O pastor Saião, ele tem comentando Jesus discipulando os 12. Uhum. Ele falou, imagina o trabalho que deu, era tudo cabeça... Imagino, já ouviram isso aí? Ele falou, imagina o trabalho, ouvindo um Pedro, ouvindo um Judas, como Jesus teve paciência. E nenhum sabia nada, eram tudo peões na realidade. E cada um era diferente do outro, né? Cada um diferente.
Eu acho que o pastor Eduardo tem uma ideia sobre isso, né, pastor? Porque você está ensinando um bando de pessoas que não... Não, mas na verdade todos nós estamos aprendendo, todos nós temos algum nível de desconhecimento, às vezes até de maturidade mesmo, todos nós somos discípulos de Jesus. E Jesus tem que aturar a gente, né? E esses 12 homens revolucionaram o mundo. Revolucionaram o mundo. É incrível, é incrível. O que me lembra daquela... Bom, é um outro assunto, mas tudo bem. É a parábola do grão de mostarda, né? Como o menor das mostardas, que ninguém dá nada. O reino de Deus é assim, um grãozinho de mostarda que ninguém dá nada. E de repente vira uma árvore enorme, onde os passarinhos vêm, pousam e fazem os seus ninhos. Esse é o reino de Deus. 12 discípulos que ninguém dava nada ali, 12 homens que ninguém dava nada, começou um movimento revolucionário que se estende até hoje. O livro de Atos não acabou ainda. O livro de Atos somos nós hoje. Amém. Nós estamos vivendo o livro dos Atos dos Apóstolos agora. Esse é o reino de Deus. Começou com um pequenininho. E acontece algo maravilhoso e imensurável. Incrível, né? Eu estava pensando nisso hoje. Pelo menos 12 pessoas foram para frente no primeiro service hoje aqui na Sprint, hoje aceitar Jesus pela primeira vez. Simplesmente com uma mensagem tão linda como essa, e eles entregaram a vida, jovens, adultos. É incrível. Incrível como Deus faz as coisas, né? Agora, o mais triste, Jonas, é que hoje igrejas pintam parede de preto, colocam luzes e faz isso, é mídia atraindo as pessoas. O evangelho é chão de fábrica, é simples. É verdade. É lamentável isso. É verdade. Jesus era um homem simples. A gente falou aqui, uma das pregações na série de Páscoa foi a entrada triunfal. Quem esperava o Messias, o grande Messias, o filho de Davi, deveria entrar num cavalo de guerra, um grande desfile de exército e tudo mais, ele entrou no jumentinho entrando em Jerusalém. Que não era dele. Que nem era dele. Vou pegar um estalo branco aí para mim entrar nessa Jerusalém. Não pega o jumento, por favor. Incrível. Prosseguindo então, a segunda teoria para explicar tudo aquilo que aconteceu sobre Jesus é a teoria de que Jesus não morreu na cruz. Teoria da morte aparente. Então essa teoria diz que Jesus não morreu na cruz. E aí ele foi sepultado vivo. Por isso que as pessoas viram ele vivo, né? Porque Jesus não morreu na cruz. Então essa é uma outra teoria. Problema com essa teoria. Jesus teria simplesmente desmaiado? Difícil, extremamente improvável, não tem nem como conceber essa hipótese. Primeiro, tanto os inimigos quanto os amigos de Jesus acreditaram que ele havia morrido. Os romanos eram executores cruéis. Se tinha uma coisa que eles sabiam fazer, era matar pessoas. E eles faziam isso das maneiras mais cruéis possíveis. A crucificação era uma morte horrível. Eles sabiam matar pessoas. E pense no seguinte, Jesus, ele foi açoitado, ele recebeu uma coroa de espinhos. Depois de tudo isso, apesar de fraco, ele ainda teve que carregar a cruz até o monte. Ele foi crucificado, recebeu uma lança no seu lado. Os soldados não quebraram as pernas de Jesus, justamente porque sabiam que ele já tinha morrido. A maneira que os romanos, os soldados romanos apressavam a morte de alguém que estava sendo crucificado, era quebrando as pernas da pessoa. Por quê? Porque as pessoas que eram crucificadas normalmente morriam por asfixia. Você estava pregado, você não conseguia erguer direito o seu corpo para puxar a respiração. Né? E se você quebra as pernas, dificulta ainda mais você fazer qualquer movimento para puxar o fôlego. Essa é uma maneira de apressar a morte de um crucificado. Os romanos não fizeram isso com Jesus justamente porque viram que ele já estava morto. Ele já estava morto. E além disso, os discípulos perderam completamente a esperança depois que Jesus morreu.
Então, é extremamente improvável, é extremamente inconcebível essa hipótese. Difícil de acreditar que Jesus não morreu na cruz. Aliás, o Journal of the American Medical Association, em 21 de março de 86, 3 médicos, incluindo um patologista, eles escreveram o seguinte: está claro que o peso das evidências históricas e médicas indica que Jesus já estava morto antes de receber o ferimento em seu lado e apoia a visão tradicional de que a lança introduzida entre as costelas do lado direito provavelmente perfurou não apenas o pulmão direito, mas também o pericárdio e o coração, e, portanto, garantiu a sua morte. Por conta disso, interpretações baseadas na pressuposição de que Jesus não morreu na cruz parecem não estar de acordo com o conhecimento médico moderno. Então, é muito claro que Jesus, de fato, morreu na cruz. Aliás, um parêntese, o Alcorão adota a hipótese de que Jesus não morreu na cruz. Essa é uma hipótese que os muçulmanos acreditam. Por isso que eles não aceitam Jesus como Messias também. O Alcorão diz que Jesus não morreu na cruz. Mas essa hipótese não se sustenta por causa de tudo isso que eu acabei de falar. Certo? Outro ponto é que Jesus ele foi embalsamado com aproximadamente 34 quilos de bandagens e especiarias. Isso está lá em João. Foi Nicodemos e José de Arimateia que embalsamaram Jesus. Seria extremamente improvável eles simplesmente embalsamarem Jesus com 34 quilos de bandagens e especiarias e não perceber que Jesus está vivo. Né? Eles estão embalsamando o corpo de um homem e eles não percebem que o homem está vivo, gente. Extremamente improvável, né? Então esse é mais um ponto. Nenhum homem todo rebentado, machucado, conseguir tirar 34 quilos de bandagem de si mesmo. Exato, esse é exatamente outro ponto, que é o ponto que eu ia falar agora. Pensa, se ele não morreu na cruz, um homem gravemente ferido e sangrando, ele não ia sobreviver ao túmulo por 36 horas. Ele teria, digamos que ele ainda teria sobrevivido. Ele teria que remover todas essas bandagens, ele estaria completamente fraco, ele teria que remover aquela pedra de toneladas sozinho, e passar pela guarda romana despercebido, e aí ele chegaria todo ferido diante dos discípulos e diria que ele é o Messias. Você acha que os discípulos iam acreditar nessa história? Os discípulos iam olhar para ele e falar, realmente você não morreu, mas você precisa de um médico. Né? Então, não tem como a gente acreditar nessa hipótese, certo? Bom, já acabei falando a próxima hipótese, né? O próximo ponto. Ele não teria conseguido remover a pedra e passar pelos guardas e convencer os discípulos. Outra teoria, a hipótese da alucinação. Será que os discípulos simplesmente alucinaram quando viram Jesus ressurreto? Pode ser que eles tenham visto uma visão, algo, eles estavam meio doidos, alucinando, né? Qual que é o problema dessa teoria? Primeiro, a aparição de Jesus não pode ser semelhante às visões de pessoas enlutadas. Às vezes a gente ouve histórias, né? Pessoas que perderam parentes e tal, às vezes tem visão de um espírito que apareceu, de um ente tal, não sei o quê. Isso é uma coisa moderna que eu já falei. Se um judeu do primeiro século visse algo assim, isso não seria uma evidência de que a pessoa está viva. Seria uma evidência de que a pessoa está morta. Certo? Então, não tem cabimento. Segundo, inúmeras pessoas tiveram a mesma alucinação. É altamente improvável que inúmeras pessoas tenham tido a mesma alucinação. Norman Geisler, que também é um teólogo, ele diz assim: as alucinações não são experimentadas por grupos, mas apenas por indivíduos. São muito parecidas com sonhos. Sonhos, contudo, não são experiências coletivas. Quem tem sonhos é o indivíduo e não grupos. As alucinações funcionam da mesma maneira. Se existirem raras condições psicológicas, um indivíduo pode ter uma alucinação, mas seus amigos não a terão. Mesmo que tiveram, não terão a mesma alucinação. Além disso,
digamos que realmente eles tivessem tido uma alucinação. Isso não explica o túmulo vazio. Se eles tivessem tido uma alucinação, se mais de 500 pessoas tiveram a experiência sem precedentes de terem a mesma alucinação vendo Jesus ressurreto, em 12 ocasiões diferentes, então, por que as autoridades judaicas simplesmente não pegaram, abriram o túmulo e mostraram que o corpo de Jesus ainda estava lá? Gente, a gente está falando aqui de mais de 500 pessoas que viram Jesus ressurreto. E isso incomodava as autoridades judaicas, né? Porque as autoridades judaicas colocaram os guardas diante do túmulo justamente para proteger qualquer coisa. Tão incomodados que eles estavam. Se havia tantas pessoas declarando que estavam vendo Jesus ressurreto, era muito fácil demonstrar que isso era uma alucinação. Era só ir até o túmulo, remover a pedra e mostrar, ó, o corpo dele está aqui. Mas eles não fizeram isso, justamente porque eles sabiam que a tumba estava vazia. Por fim, a alucinação não explica também o problema que os judeus tinham. Eles não acreditavam na ressurreição antes do tempo. Se muitas pessoas estão alucinando vendo Jesus ressurreto, era fácil. Eles não sairiam por aí declarando que Jesus ressuscitou e se envergonhando a si mesmos, porque eles sabiam que ninguém acreditaria nessa história. Porque todo mundo, a sociedade judaica acreditava que a ressurreição aconteceria só no fim dos tempos. Então a hipótese da alucinação também não cola. Certo? Tudo bem, gente? Tudo bem. Eu acho que também o fato de Tomé ter falado que queria colocar a mão nas feridas, numa alucinação, ou se você estivesse vendo um espírito, ele não pediria para tocar as feridas de fato, se não tivesse visto um corpo ali, sei lá. Sim, com certeza. Isso demonstra justamente que Tomé, ele estava preocupado, né? Acho que ele tinha lá no fundo da cabeça dele, estava pensando, será que isso realmente aconteceu, né? Um morto ressuscitando? Eu preciso ver, eu preciso tocar para ter certeza. Então isso realmente é uma outra demonstração de que não foi simplesmente uma alucinação. A outra teoria, eu já estou encaminhando para o final, tá, gente? Pode ficar tranquilo. A outra teoria é de que tudo isso foi copiado, essa história da morte e ressurreição de Jesus foi copiado dos mitos pagãos. Né? Os judeus simplesmente copiaram essa história para inventar a história de um outro Deus que morre e ressuscita. Que essa história realmente então, não aconteceu, é só um mito. Problemas. Essa história, a hipótese do mito pagão, ela não explica o túmulo vazio, o martírio das testemunhas oculares e nem o testemunho dos autores não cristãos. Mais uma vez, se eu estou inventando uma história, como é que eu explico que o túmulo está vazio? Por que eu coloco mulheres descobrindo a tumba? Como que eu explico homens morrendo por causa dessa crença? Como é que eu explico autores não cristãos relatando que Jesus foi morto e os discípulos disseram que viram ele ressuscitado? Então, esse é um problema. Segundo, nenhum mito grego ou romano se assemelha à vida e morte de Cristo. Nós não temos aí, se a gente olhar para a mitologia, o primeiro paralelo de um Deus que morre e ressuscita só aparece depois do ano 150 depois de Cristo. Talvez com uma pequena semelhança, muito mínima. Mas seria a história do deus Osíris no Egito. Mas mesmo na história do deus egípcio Osíris, é muito diferente. Nós temos aí um Deus que ele sobrevive, o único relato de um Deus sobrevivendo à morte anterior ao cristianismo é o de Osíris, mas a história é diferente. Nesse caso, nós temos Osíris, ele é cortado em 14 pedaços, espalhado por todo o Egito, e depois ele é remontado, trazido de volta à vida pela deusa Ísis. Porém, Osíris, ele não volta a uma vida física. Ele se torna um membro de um submundo de trevas ali, como se fosse um inferno, né? Isso não tem nada a ver com a ressurreição de Jesus. Não tem nada a ver. Haja fé, hein? Exatamente. É completamente diferente. No entanto, quando a gente olha para ateus, esse é um argumento que eles usam.
que foi copiado, essa história de Jesus foi copiada de outros mitos. Mas isso é problemático, não cabe, não tem como a gente pensar nisso também, porque o culto aos deuses e aos astros e aos mortos é uma abominação no Antigo Testamento. Imagine um judeu do primeiro século, que é fiel à Torá, às leis do Antigo Testamento, sabe que adorar outros deuses é uma abominação, e aí ele vai e inventa uma história copiando de outros mitos, de outros deuses, e inventa a história de Jesus. Não tem o menor cabimento. É uma abominação fazer esse tipo de coisa. Um judeu não faria isso. Inconcebível. E por fim, o fato é que a gente pode encontrar paralelos em qualquer história. Praticamente qualquer história. E é assim que nascem as teorias da conspiração, na verdade. Pensa no seguinte, há um pouco mais de 100 anos atrás, um grande navio estava aí navegando numa noite fria no Atlântico Norte, em abril, e aí ele está navegando e de repente ele bate num iceberg, afunda e muitas pessoas morrem. Vocês sabem de que história que eu estou falando? Titanic? Não, na verdade eu estou falando de um livro que se chama The Wreck of the Titan, o naufrágio do Titã, de 1898, 14 anos antes do Titanic afundar, 14 anos antes do Titanic existir. Qualquer pessoa poderia dizer, então, criaram o Titanic e fizeram ele afundar justamente para ficar igual essa história aí. Mas olha como é incrível as semelhanças. Primeiro, se a gente olha para o livro, o nome do navio e do Titanic é bem parecido. Um é Titã, outro é Titanic. O nome do capitão é o mesmo, Smith. Local do naufrágio, Atlântico Norte. Mês, abril. Causa, colisão com iceberg. Comprimento, aí varia um pouquinho. Um 240, outro 269. Aí tonelagem, enfim, não vou entrar em todos os detalhes, mas é muito parecido. A gente está falando de um livro que foi escrito em 14 anos antes do Titanic. Isso é muito assombroso, não é? Mas tem muitos paralelos. Se eu estou inventando uma história de conspiração, eu poderia falar, então, criar o Titanic justamente para afundar e fazer parecido com essa história do livro. Mas é um absurdo também, né? O ponto é que a gente pode encontrar paralelos em qualquer história. Ok? O que a gente precisa fazer é olhar as evidências. Norman Geisler mais uma vez diz: a série de TV de ficção científica Jornada nas Estrelas precedeu o programa norte-americano do ônibus espacial. Mas isso não significa que as reportagens de jornal sobre as missões do ônibus espacial são influenciadas pelo episódio de Jornada nas Estrelas. A gente precisa olhar para as evidências de cada relato para ver se é histórico ou se é mítico. Bem? É isso, meus irmãos. É isso. A gente tem 5 fatos estabelecidos pelo Novo Testamento e nós temos as teorias que explicam esses fatos. Essas teorias, elas não se sustentam. A morte aparente, Jesus não morreu na cruz. Não tem cabimento. A segunda teoria que a gente viu, qual era mesmo? Da alucinação? Não, tinha uma outra. Morte aparente? Não. Conspiração não se sustenta. Morte aparente também não. Terceira, alucinação. E quarta, mito pagão. Nenhuma dessas teorias não tem como a gente encaixar diante dos fatos. A melhor explicação é que Jesus ressuscitou dos mortos. Essa é a melhor explicação para aqueles 5 fatos que a gente viu. Mas sabe qual que é o problema? Como eu disse, até ateus aceitam aqueles 5 fatos. Mas na hora de explicar esses 5 fatos, eles recorrem a essas teorias. Por quê? Porque existe um problema. O problema é um problema de ordem espiritual. Eles não acreditam em milagres. É esse que é o cerne do problema. Se você não acredita em milagres, então você já está partindo de um pressuposto que você tem que explicar todas as coisas de um ponto de vista natural. Você já tem o compromisso, desde o início, de não aceitar milagres. Se você já tem esse compromisso desde o início de não aceitar os milagres, então é lógico que você vai ter que explicar tudo de maneira natural. Mas essa maneira natural, como a gente viu,
essas teorias, elas não se encaixam, não se sustentam. No final das contas, tudo se resume a um problema do coração. É o problema que a pessoa não acredita em milagres. Mas se você for sincero consigo mesmo, e estiver aberto a Deus, se você estiver simplesmente aberto à possibilidade de que existe um Deus, por que os milagres não são possíveis? Se Deus é possível, se Deus existe, a possibilidade de Deus existe, por que esse Deus não pode intervir no universo e fazer o que Ele quiser? Né? É possível isso. Né? O que basta simplesmente é você estar aberto. É uma questão de como você enxerga o mundo. Os milagres são possíveis. Isso é uma outra aula que a gente pode conversar no futuro. Mas, meus irmãos, essa é a ressurreição de Jesus. Eu espero que... Eu não quero que isso seja só uma aula, sabe? Uma aula que a gente aprendeu argumentos. É muito legal tudo isso que a gente viu, porque isso sustenta aquilo que a gente crê, sabe? A gente tem base para aquilo que a gente crê, a gente pode articular com outras pessoas. Mas a ressurreição de Jesus, ela também algo vivo que tem que penetrar no nosso coração. A morte por crucificação de Jesus era uma morte humilhante. Morte por crucificação que os romanos implementaram era uma morte humilhante, era um meio de fazer com que a memória da pessoa fosse completamente apagada. A pessoa era tão humilhada que a memória dela era apagada. Ninguém mais lembrava daquela pessoa. Cite o nome de uma pessoa antes de Jesus que tenha morrido por crucificação. Você conhece o nome de alguém? Ninguém. A gente não tem nome de ninguém famoso que tenha sido morto por crucificação. Porque a memória da pessoa era apagada. Sabe por que a gente lembra de Jesus? Porque Ele não morreu. Não só morreu, mas Ele ressuscitou. Amém. Esse é o único motivo de a gente lembrar de que Jesus morreu por crucificação. Porque Ele não permaneceu naquela cruz. Ele ressuscitou. A memória de Jesus não foi apagada. Isso é algo simplesmente incrível. Se Jesus não tivesse ressuscitado, Ele teria sido mais um homem cuja memória teria sido esquecida na história. Mas Ele ressuscitou. Há 2000 anos, em um domingo como esse, a história do mundo foi transformada por um homem, Jesus de Nazaré, que levantou da sua tumba e hoje Ele abriu um caminho para nós em direção a Deus. Amém. Ele vive, meus irmãos. E porque Ele vive, hoje nós temos esperança. Marcos Almeida, que é um cantor cristão que eu gosto, ele diz assim que, porque Ele vive, poesias foram criadas, cantatas foram entoadas, templos foram construídos, direitos foram conquistados, a palavra foi anunciada, a dignidade foi devolvida, hospitais foram edificados e universidades foram levantadas. Todas essas coisas foram feitas por cristãos, porque são motivados pela esperança, porque existe uma esperança de um futuro, por causa da ressurreição de Jesus. Hoje nós não vivemos mais em trevas, sem propósito, sem sentido. A vida não acaba numa cova. A cova não é o fim da história. Há muito mais. A nossa vida aqui na Terra, ela é muito passageira. A gente, se Deus permite, né? A gente chega no máximo aos 100 anos. Mas mesmo quem chega aos 100 anos, isso é muito curto comparado à história de todo o universo, comparado à história da humanidade. A nossa vida vai acabar um dia. Mas ela é só o primeiro capítulo de um livro que se estende por toda a eternidade. Onde não haverá mais dor, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais morte, por causa da ressurreição de Jesus. Essa é a esperança que nos motiva a levantar da cama todos os dias. É isso que nos motiva a continuar vivendo. Essa é a esperança que nos une como seguidores de Jesus, a esperança de que um dia todas as coisas serão renovadas, com novos céus, com nova terra, que um dia que nós teremos o mesmo corpo que Jesus teve, que Jesus tem, na verdade, um corpo glorificado como o dele. Essa é a esperança que nós nos prendemos.
novos céus e nova terra. Para finalizar, uma citação aqui do N.T. Wright. Quando Jesus levantou-se do túmulo, justiça, espiritualidade, relacionamento e beleza ergueram-se junto com ele. Alguma coisa aconteceu com Jesus e, em função disso, o mundo se tornou um lugar diferente, um lugar onde céu e terra se uniram para sempre. O futuro de Deus chegou até nós. Não mais ouvimos os ecos de uma voz, agora ouvimos a própria voz. Uma voz que fala de resgate do mal e da morte e, consequentemente, de nova criação. Essa é a ressurreição de Jesus. E é isso que nós vamos celebrar hoje aqui nesse culto. Amém, meus irmãos? É isso, essa foi a minha aula. Se tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa também, estou aberto. Jonatas, parabéns pela sua atuação. Você é só de ouvir